A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no programa Profissões Bíblicas, terceiro episódio. Estamos aqui com o pastor Jadson. Paz do Senhor, Felipe. Paz do Senhor, irmãos. E o pastor Vitor. A paz do Senhor, Felipe. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para continuar falando da profissão de arquitetura, né? Deus como arquiteto supremo. Lembrando que nós já comentamos no programa anterior sobre as principais funções do arquiteto, né? Aquilo que o arquiteto tem desenvolvido na sua vida profissional. Você que é jovem, você que tem essa curiosidade, pode acessar o canal e já assistir os dois anteriores episódios, né? O primeiro e o segundo. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a continuação da profissão arquitetura. Para isso, meus irmãos, nesse programa nós iremos chamar a especialista, a arquiteta que trabalha aí na área, tem como vivência, né, a arquitetura, a irmã Michele, que vai falar e vai abordar um pouquinho sobre as áreas de atuação do arquiteto, a arquitetura na prática. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou Michele Rari, eu faço parte da Igreja Cristã Maranata e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as atribuições de um arquiteto e urbanista. Bem, as atribuições de um arquiteto e urbanista vão desde a concepção de projetos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos, até o acompanhamento de obras e gestão de projetos. O nosso principal desafio é, com certeza, criar espaços que, além de serem agradáveis esteticamente, sejam funcionais para todos aqueles que serão os seus usuários. É importante salientar que todo projeto é elaborado conforme normas técnicas, para que dessa forma seja garantida a qualidade e segurança de cada um deles. A paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a irmã Michele pela ótima exposição aí sobre essa área, a parte da atuação, né, da arquitetura. Sabemos que ela é bem mais ampla do que aquilo que ela só falou, mas existem outras áreas também que podem ser correlacionadas, né? A arquitetura é um mundo de várias oportunidades, mas vamos voltar aqui um pouquinho para trabalhar um pouquinho sobre essa visão do arquiteto, a visão aqui do cuidado, né? Como é que Deus ele tem trabalhado na parte da arquitetura dele, na vida da igreja, né? Então eu queria convidar aqui o pastor Vitor para comentar um pouquinho algum outro projeto que Deus pensou na sua arquitetura, Deus trouxe e apresentou ao homem, além do projeto da salvação que é perfeito. Irmãos, a paz do Senhor. E nós vamos voltar aqui, né, a falar de Deus como o Supremo, né? Como o exemplo supremo da arquitetura aqui, né? Assim como o arquiteto ele precisa ter visão, ele precisa ter planejamento, ele precisa ver os detalhes. Nós vamos encontrar esse grande exemplo, né, dentro do projeto de Deus. Então, lá atrás no primeiro episódio, nós falamos da obra criadora, nós falamos também da obra redentora, né, de todo o projeto nesse aspecto, mas agora também nós podemos falar dentro desse aspecto profético, nós vamos poder falar aqui também daquilo que ele projetou para a nossa vida de vida eterna. Então nós vamos ver que Deus projetou a criação, ele projetou o resgate e ele projetou a vida eterna, né? E assim, quando nós vamos ver qual é o projeto agora da vida eterna, aí nós vamos lá em Apocalipse capítulo 21, quando fala sobre a nova Jerusalém, né, com os fundamentos sólidos. Então, nós vamos ver como Deus ele é perfeito em todas as coisas, né, no seu projeto. E quando nós falamos aqui do projeto, nós sempre vamos ter que linkar a questão da execução, né? E nós lembramos aqui das palavras de Jesus para os seus discípulos, né? Eu vou preparar um lugar, né? Para que quando eu estiver pronto, vocês possam estar comigo, né? Eu vou preparar um lugar para que aonde eu estiver,
estejais vós também. Então Jesus ele foi assunto aos céus, né? Quando Jesus ele fala isso, ele está mostrando que lugar é esse, né? Na execução. Quando nós vamos ver Jesus no projeto de Deus, nós vamos sempre ver a execução. No princípio era o Verbo, ou seja, toda a execução do projeto de Deus em Jesus, né? Nós vamos ver na obra criadora, né? Ele era o Verbo ali, na parte da ação para criar todas as coisas. Na obra redentora, ele foi o Cordeiro, né? Aquele que morreu e estabeleceu o projeto de salvação. E agora aquele que subiu para preparar o lugar. Ele foi preparar a morada para que aonde ele estiver, nós possamos estar com ele também. Glória a Deus, aleluia. Esse projeto ele é maravilhoso, porque ele é eterno. E o que o pastor Vitor comentou sobre essa visão de João na eternidade, né, já fala de um futuro, é uma promessa. Para aqueles que estão nos assistindo, há um local, há algo preparado que Jesus, nesse projeto maravilhoso de Deus, executou para cada um de nós. Então, vale até aquela palavra, né? Nós não estamos como os que não têm esperança. Nós temos uma esperança, nós temos um local que vamos morar, nós sabemos dos sinais proféticos que têm acontecido no mundo, mas nós sabemos o nosso direcionamento, né? O projeto é esse que o pastor comentou. Ele foi preparar a morada e ele é apresentado a nós, né? Então isso foi uma oportunidade. É meio que Deus está apresentando para nós, né, pastor Jadson? Ali, quando vai em capítulo 21, mostrando a Nova Jerusalém. Ó, Nova Jerusalém é uma cidade assim, não há sol, não há lua, né? O próprio Senhor Jesus é a luz, então não há água. Então, são várias coisas que nós até, na nossa razão, não podemos compreender. As ruas, os muros, todos os detalhes, né? Exatamente. Tudo que um arquiteto faz na prática. O arquiteto, ele traz esses detalhes construtivos, esses detalhes de execução que são maravilhosos para a nossa vida, né? Eu chamo a atenção aqui, Felipe, para a excelência, né? A palavra do Senhor diz que tudo que nós formos fazer, façamos como para o Senhor e não para homens. Glória a Deus. Então você, meu irmão, na sua profissão como arquiteto, busque sempre a excelência. Porque o que a palavra nos diz? Que nós estamos fazendo para o Senhor. E nós temos um grande exemplo aqui, que é o próprio Senhor, né, na sua arquitetura, tudo sendo feito com excelência, na obra criadora, na obra redentora e no porvir, na Nova Jerusalém, na vida eterna. E é muito importante porque você vê, como o arquiteto sendo um planejador, ele planejou isso perfeitamente para nós, né? Então, quem é arquiteto trabalha com planejamento. Então, você planeja um bom futuro, uma boa posição, um bom local, que as pessoas hoje não sabem para onde vão, não é verdade, pastor Jadson? As pessoas estão perdidas aí no seu eu, na sua angústia, e eles ficam muito sem saber, mas nós temos a certeza, né, que aquilo que Deus construiu, ele é eterno, que nós vimos até nos episódios anteriores, né, aquilo que o Senhor fez, que tem um propósito, tem uma estrutura e tem uma beleza. Então essa estrutura ela é rígida, né? Jesus disse, né? A casa está edificada na rocha. Isso até para o próximo episódio aí, quando a gente for falar de construção. Mas o projeto ele é firme, ele tem uma certeza, porque tem um alvo a ser atingido. Antes, para corroborar o que os companheiros falaram, né? Foi falado da Nova Jerusalém, né? Então, quando a gente compara esses grandes projetos que Deus realizou, né? A obra criadora, né? Esse mundo, né? Isso que a gente vê, isso que a gente toca, né? Com a Nova Jerusalém, né? Então, quando Deus ele cria o mundo, né? Lá em Gênesis é o verbo, né? Bará, que criou do nada para existir por um tempo determinado. Então, tudo aqui que nós vemos e já vemos nessa obra criadora, né? A grandeza do seu arquiteto, né? A perfeição do seu arquiteto, mas tudo isso aqui já foi projetado para existir por um tempo determinado. A Nova Jerusalém não. A Nova Jerusalém, né? Ela é eterna, né? E se aqui nessa vida, né? Como o Felipe já colocou também, por vezes o homem, né, parece estar perdido, sem conhecer o seu Criador, sem conhecer o seu arquiteto, mas na Nova Jerusalém não será assim. Na Nova Jerusalém, o homem, né, nós viveremos para glorificar o nome do Senhor, né, onde o Senhor é o centro de todas as coisas, né, de eternidade a eternidade,
tu és Deus. Então há um lugar separado, diferente desse lugar. Às vezes alguém pode dizer assim, olha, se Deus é Deus, é porque o mundo está da forma que está. O mundo foi criado para existir por um tempo determinado. E o homem, ele escolheu se afastar de Deus. Mas na eternidade, nós vamos viver a plenitude do projeto de Deus realmente. Glória a Deus. Porque lá Deus é o centro e nós viveremos para Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu queria, antes do encerramento, convidar o pastor Vitor desse último programa aqui, dar alguma palavra sobre essa parte de arquitetura do projeto, se ficou alguma dúvida aí nesse aspecto, ou para algum telespectador nosso, nesse exemplo aí de excelência. Uma coisa aqui que é muito interessante, né? Nós vamos observar, fazendo a comparação, né, de Deus como arquiteto e o arquiteto, a profissão, né? É interessante aqui porque o arquiteto, na verdade, ele vai executar ali, não executar, mas ele vai planejar algo para alguém, né? Só que o arquiteto, na sua profissão, ele precisa que você, Felipe, se eu vou executar um projeto, eu vou planejar algo para você, eu preciso das suas informações, né? Eu preciso que você me diga o que você gosta, como você quer, tal, porque aqui faz parte da obra criadora, né, da parte, né, deste mundo aqui. Então eu preciso das suas informações. Mas o que é interessante? Que Deus, como arquiteto, ele não consultou nada a ninguém. Ele não precisou saber qual era a minha vontade, até porque, na verdade, ele como arquiteto, ele exerceu a sua soberania. Ele fez como ele que sabe. Às vezes eu quero algo e eu nem sei se aquilo vai ser bom ou não para mim. Mas todo o projeto de Deus, desde a obra criadora, a obra redentora e a Nova Jerusalém, tudo ele fez conforme a sua vontade. Amém. Porque, na verdade, Deus, ele é perfeito e ele sabe o que é bom para a nossa vida. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. toda a arquitetura de Deus, ela é perfeita, né? Ele não precisou consultar a nós, não é a nossa vontade, é a vontade dele, porque ele é o supremo, ele é o maior, ele é o Senhor de todas as coisas, e ele ainda conhece a nós mesmos muito mais do que nós. É verdade. Né? Às vezes nós achamos que precisamos de uma coisa e não precisamos dela. Às vezes nós queremos uma coisa e não é aquilo que vai nos fazer bem, mas Deus, ele sabe aquilo que queremos, mas ele sabe aquilo que precisamos e aquilo que precisa ser feito para o homem. Então, quando a gente vê a ação de Deus, né, nessa questão da arquitetura, nós vamos ver a perfeição, né? Então, como é bom nós termos um Deus que é onisciente. Ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe todas as necessidades. Amém. Bem, amados, fica aqui o nosso agradecimento aos pastores que participaram aqui, falar um pouco sobre a arquitetura. Lembrar aos irmãos que nós temos mais 2 episódios falando sobre um pouquinho a profissão de arquiteto. Então nós temos aqui a parte que vai tratar as principais funções, as principais atuações. Os irmãos podem acompanhar no canal nosso, no canal da Igreja Cristã Maranata oficial, ao qual está lá o quadro de profissões bíblicas. E aqui queria deixar o meu agradecimento, lembrar aos irmãos que se o Senhor não edificar a casa, né, em vão trabalhos que edificam. Então, se o Senhor não planejar, você jovem, planeje bem a sua vida. Se você tem esse desejo, você, meu irmão, planeje estar debaixo das mãos do Senhor, debaixo da sua orientação, porque, como o pastor comentou, ele tem a perfeita vontade sobre a tua vida, a boa e perfeita vontade. Amém? A todos, a paz do Senhor, aos pastores aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos.